Me parece que o fenômeno político decisivo do século XXI até agora é o avanço transnacional da extrema-direita. E é um avanço que merece uma reflexão cuidadosa, porque, pelo menos da primeira vez, ele ocorre através de eleições livres e democráticas. A eleição que o Jair Messias Bolsonaro venceu em 2018, ele efetivamente obteve 58 milhões de votos. E nós precisamos reconhecê-lo com honestidade intelectual, foi o maior fenômeno político da nova república. Eu diria que, como fenômeno político individual, o fenômeno político Bolsonaro em 2018 supera o fenômeno político Lula em 2002. Em 2018, o Bolsonaro não apenas obteve 58 milhões de votos, ele elegeu um sem número de deputados estaduais, federais, senadores e governadores, que fizeram algo inédito. Muitos adotaram o sobrenome Bolsonaro como nome efetivo no Tribunal Superior Eleitoral. O Rio de Janeiro é um caso escandaloso. O governador Wilson Witzel, que era absolutamente desconhecido, que não tinha nenhuma chance, a partir da sua aproximação com Flávio Bolsonaro, ele de 4% derrota o Eduardo Paes no segundo turno. Um senador que apenas era um líder evangélico muito conhecido, mas sem expressão, Harold de Oliveira, a partir de uma campanha massiva de WhatsApp, nos últimos 10 dias da eleição, ele retira do Senado César Maia. Então, o fenômeno político Bolsonaro em 2018, eu repito, para nossa avaliação, nós precisamos reconhecê-lo com honestidade intelectual e com humildade. É o maior fenômeno político individual da nova república. O Donald Trump, em 2016, nos Estados Unidos, dadas as características da votação nos Estados Unidos, ele efetivamente venceu. Ele não venceu no voto popular, mas ele obteve maioria no colégio eleitoral. O Viktor Orbán, e na verdade, não sei se o professor Casarões concordaria, mas me parece que a grande figura da extrema-direita transnacional não é o Trump, não é o Bolsonaro, é o Viktor Orbán. Grande figura que eu digo enquanto capacidade de formular políticas e mesmo de formular conceitos, como, por exemplo, um conceito que o Bolsonaro importou para o Brasil e que nós demoramos a descobrir a matriz, que é o conceito de democracia majoritária. Podemos falar disso depois. Então, o grande acontecimento político do século XXI é que a extrema-direita vence eleições livres e democráticas, pelo menos a primeira. Uma vez que ela chega no poder, o modelo usual é a corrosão interna das instituições democráticas. O caso supremo hoje são Hungria, Polônia, Filipinas, Turquia. São casos paradigmáticos do que pode acontecer. Quase aconteceu no Brasil. Estivemos por um triz. Então, me parece, Pedro, eu pensaria de maneira contra-intuitiva. Hoje, no cenário político, especialmente no brasileiro, é desesperadoramente necessário que nós voltemos a ter um partido forte de centro e um partido forte de direita. Porque o bolsonarismo, a extrema-direita no Brasil, canibalizou todo um campo político. Canibalizou o campo do conservadorismo, e o bolsonarismo não é conservador, ele é reacionário, ele é perennialista, ele nada tem de conservador. Canibalizou o campo do liberalismo pela figura patética do Paulo Guedes, dando o aval para o horror que nós vivemos, e é evidente que o governo Bolsonaro, que o bolsonarismo não tem nada de liberal. Basta ver que agora a solução bolsonarista era pedir a intervenção das Forças Armadas, o que é o oposto de qualquer liberalismo. Então, hoje no Brasil, quem desesperadamente tem que se afastar do bolsonarismo não é a esquerda. A esquerda está no poder. Quem tem que se afastar do bolsonarismo é a direita e o centro e a centro-direita. Nesse sentido, me parece, Pedro, estou pensando em voz alta, que dada algumas características da sociedade brasileira, que hoje a Frente Ampla precisa tornar-se de maneira muito clara um governo de centro-esquerda. Isto é, depois dos 4 anos da arquitetura da destruição Bolsonaro, a reconstrução do país só será possível se nós enfrentarmos de maneira intelectualmente honesta e com coragem os grandes nós górdios da República Brasileira. Tutela militar, domínio de uma elite financeira, desigualdade que não se resolve e, dentro dela,
problemas que precisam de uma vez por todas ser enfrentados, como, por exemplo, o racismo. Então, nesse sentido, me parece que hoje a tarefa política é que a direita e o centro-direita se recomponham como forças autônomas, que nós tenhamos um partido de direita legítimo, que tenhamos um partido de centro-direita, um partido liberal, e que o bolsonarismo fique isolado no seu campo. E um governo como o da Frente Ampla, creio que só terá oportunidade de desenvolver o que prometeu se tornar de maneira decidida um governo de centro-esquerda. Isso para esquentar a conversa.